Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos nossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Afirmação e ação. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João 4,34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O Pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si mesmo, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai-me dos maus pensamentos e fazei que não tenha entrado nenhum espírito que tentasse ouvir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, e vos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus, que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de
bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a resposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Muita paz nos corações. Vamos continuar o nosso estudo. Que a gente está vendo sobre as mensagens subliminares. A pergunta que é feita é assim: sobre as mensagens subliminares e a manipulação da espiritualidade inferior na obsessão coletiva. Porque pergunta se existe trabalho da espiritualidade inferior agindo de modo subliminar do ponto de vista coletivo na humanidade. A linguagem subliminar é mais complexa ainda. Às vezes, no programa não temos nada diferente, mas nas entrelinhas tem muita coisa perniciosa. Os trevosos usam de todas as maneiras, de forma direta e evidente, ou de forma subliminar ou dissimulada, o discernimento para todos nós. Então, antes de permitir que seus filhos de 4 anos vejam o programa, antes dê uma olhada com profundidade e veja se é essa informação que você quer trazer. Eu trouxe a definição de linguagem subliminar. São mensagens apresentadas de formas imperceptíveis, ocultas ou indiretas, abaixo do limiar da consciência, com a intenção de influenciar emoções, atitudes ou comportamentos, sem que a pessoa esteja ciente disso. Para vocês terem uma noção da mensagem subliminar, ela vem com o intuito de agir no nível subconsciente. Quando a gente fala subconsciente, você fala que ela vai agir no teu inconsciente mais superficial. Às vezes as pessoas que não têm um pouco de conhecimento na psicologia de uma maneira geral, acham que o inconsciente é algo que é inacessível. E isso é muito complicado, porque o inconsciente você divide ele em inconsciente, superficial e profundo. O superficial é a gente chama de subconsciente, e o profundo é aquele que a gente tem um acesso mais restrito ainda, mas mesmo assim ele ainda influencia em nossas atitudes. Freud, ele usou o termo que tem a escola francesa dá uma definição de pulsão, e a escola inglesa dá a definição de instinto para a mesma coisa. Mas Freud, na obra dele, ele usou tanto a palavra instinto quanto impulso. Sendo que ele referia mais instinto à atitude do animal, que ainda não tem a inteligência. E ele usa a forma de impulso no sentido de instinto do animal que tem a inteligência, que somos nós, o reino animal. Uma coisa é certa, sabe? É que esses impulsos, constantemente, eles interferem na nossa vida consciente e você não percebe. Eu já falei a semana passada a respeito do trabalho que foi feito. Estava se passando um filme e no meio entre as cenas estava escrito como pipoca. Isso não chegava a ser captado pela nossa visão
decisão consciente. Era muito rápido passar a mensagem. E quando terminou o filme, todo mundo foi para o território. São vários trabalhos mostrando que existe mensagem subconsciente que interfere no nosso consciente virtualmente. Uma das coisas que a gente estuda aqui na segunda-feira, só a respeito de volição, é que você pode usar da sua vontade, da sua volição, para você ter o controle e a educação de todos esses impulsos. Mesmo imaginando do ponto de vista subconsciente, a pessoa que faz e pratica o autoconhecimento, ou que exercita a inteligência emocional de uma maneira geral, ela tem condição de entender os impulsos que ela está tendo e tornar esses impulsos conscientes para que ela consiga educar isso que nasce do seu subconsciente. Então essas mensagens subliminares, elas atuam desse jeito, no nosso nível subconsciente. E como ele fala, a espiritualidade inferior, ela sabe trabalhar isso, eles são muito inteligentes. Sabe? Eu trouxe alguns exemplos depois que a gente passar a linguagem subliminar, vocês vão ficar assim, até assustados, achar que é uma coisa tão comum, tão corriqueira, entende? Que você não se dá ao valor de imaginar que aquilo ali está te influenciando, está gerando uma série de repercussões em você. Mas é assim que acontece. Então, quando ele fala aqui, que as coisas nas entrelinhas podem ter muita coisa perniciosa. Perniciosa é tudo aquilo que vai te causar mal físico, mental, moral, intelectual. Tudo que vai te desviar do caminho. Então você tem que ter muito cuidado com essas mensagens que você tem. Tem um livro do Val, que eu gosto muito daquele. Já faz uns 4 anos que eu não terminei ainda, mas eu gosto sempre de ler o livro. Essa semana conversando com esse livro do Evangelho lá, eu estava falando desse livro. Chama-se Sexo e Obsessão. Esse livro é fantástico, ele é maravilhoso. E ele mostra como o Marquês de Sade e os compassos da cidade pedestre trabalham com as músicas, no caso, música carnavalesca, para levar a estímulo subliminar para as pessoas praticarem atos degradantes, principalmente na esfera da sexualidade, no caso de foco no carnaval. Então, os sóis, a batida, o ritmo, as letras da música, isso tudo é trabalhado por ele para que só o ritmo, não é que você canta uma música, que você pega o ritmo, só depois de tocar o ritmo, o conteúdo da letra já está fazendo parte da sua mensagem subliminar. Entendeu? É desse jeito que acontece. E não só do ponto de vista da música, do ritmo, da letra, ele mostra as imagens. E inclusive as imagens aberrantes que acontecem dentro do nosso canal. E você, esse canal você não nem viu, nem comentário foi atrás de pensar. Agora você vê os carnavais anteriores que até imagens querendo denegrir a imagem do Cristo, teve das imagens desses carnavais. Então isso é só um exemplo que a gente está dando. Porque vocês acham que não, mas isso aqui é uma coisinha que isso é comum. Isso todo mundo faz, entende? Então, aqui no Brasil é bom, a pessoa se diverte, a pessoa relaxa, a pessoa se liberta, ela está criando rolo encrenca para a vida dela. E eles trabalham o tempo inteiro nesse jeito, sabe? Então, tudo aquilo que vai gerar algo pernicioso, você tem que ter uma visão muito criteriosa daquilo que você está lendo. Kardec, ele foi uma pessoa fantástica, sabe? No livro dos médios, ele ensina a gente
a analisar todas as mensagens que nos chegam, seja ela qual for, de qualquer comunicação mediúnica, seja ela de psicografia mecânica, semimecânica ou intuitiva, não interessa. Entende? O comportamento espírita tem que ser o mesmo. Ele tem que analisar a fundo a vida e saber medir o quilate do valor moral da coisa sem ter envolvimento emocional dele para que ele não seja muito tendencioso. As pessoas, infelizmente, ainda não sabem ser juiz em causa própria, mas nós espíritos precisamos aprender a ser bons juízes em nossas causas próprias. Eu não sou eu que estou inventando isso, isso é uma mensagem que tem no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, pedindo para que a gente seja bom juiz em causa própria. Se você não for bom juiz em causa própria, como é que você vai praticar autoconhecimento? Simplesmente você não vai fazer autoconhecimento. Você não vai ter a capacidade de analisar. Como é que Santo Agostinho fala que a gente deve praticar o autoconhecimento na questão 919? Aquilo ali está ensinando cada um de nós a ser bom juiz em causa própria. Depois que a gente analisa aquilo e coloca aquilo em prática. Porque é muito cômodo, isso aí é um mecanismo de defesa do ego, de dizer que como a gente não é bom juiz em causa própria, então deixa rolar a coisa. Não tem nada disso. O Espírito é uma pessoa consciente e é convidado a ser consciente. Então você tem a capacidade de saber analisar direitinho se uma mensagem é boa ou se não é boa. Você tem essa capacidade de fazer isso. Então que você leia as coisas com critério, analisando, pesando, medindo. Não é qualquer livro espírita que a gente tem que ler. A pessoa, para ter o conhecimento do Espiritismo, ele tem que ter um estudo bem fundamentado das obras básicas, porque vai ser ela que vai servir de norte para que você possa complementar o estudo de base. Às vezes eu vejo as pessoas deixando muitas vezes de lado as obras básicas e se ficando mais fixadas em obras adiantadas, esquecendo que a base não está sendo bem estruturada. Então, analisa, vê o que tem de bom e o que não tem de bom. Porque os nossos irmãos que ainda não querem colaborar no caminho do bem, vão fazer de tudo para te desviar desse caminho com coisas perniciosas. Tanto de forma direta e evidente, como de forma subliminar ou dissimulada. O que é pior. Essa palavra aqui é de arrepiar. E olha que tem gente que sabe dissimular muito bem. E a resposta é já está aqui. O discernimento cabe à tua constância. Capacidade de ter discernimento. A gente tem uma questão no livro dos Espíritos, que ele fala que quando o princípio inteligente ele ganha a inteligência, desabrocha nele os 3 níveis de consciência. A consciência do futuro, de saber que ele é imortal e tem sempre uma união para ele. A consciência ética, dele saber o que é certo e o que é errado, que é onde nós a nossa capacidade de ter discernimento. E a consciência moral, que mostra que seremos responsáveis pelos nossos atos e iremos assumir as consequências de todos eles. Então, a consciência do futuro abre a porta da esperança. A consciência ética, a do discernimento. E a consciência moral, para a gente trabalhar valores que nos traz moralidade. Então, isso é de suma importância, porque todos nós precisamos melhorar a nossa capacidade de ter discernimento. Discernir é você saber separar, colocar as coisas no seu devido lugar. É você saber o que é certo, é você saber o que é errado, é você saber o que é bom, o que é mal. Toda criatura tem essa capacidade. E uma das partes mais bonitas que eu vi em nosso Evangelho, que nos mostra que a gente tem essa capacidade de ter discernimento, é uma mensagem de Santo Agostinho que fala laços de famílias e ingratidão dos filhos.
Nessa mensagem, Santo Agostinho fala que os pais não precisam ter grandes conhecimentos cognitivos, científicos ou formais. Todo pai sabe a diferença entre o bem e o mal. E sabendo a diferença entre o bem e o mal, todo pai tem a condição e a capacidade de educar seus filhos no caminho do bem. Isso é de uma beleza maravilhosa. Porque a gente vê as pessoas muitas vezes envolvidas nas pseudo-necessidades humanas, deixando seus filhos de lado, e por fim, quando os filhos começam a dar trabalho, que chegam nos consultórios médicos, que a gente chama para responsabilidade, eles vêm de uma maneira muito dissimulada dizer que não sabia que deveria fazer assim ou assado com seu filho. E é como eu estou falando, é uma maneira muito dissimulada. Se você é espírita, tem uma questão sobre a paternidade do nosso livro dos Espíritos, que eu acho que toda criatura que pretendesse colocar um filho no mundo tinha que analisar profundamente a resposta daquela questão. Ele mostra lá que nós, os pais, somos convidados a colocar nossos filhos no caminho do bem. E que isso é um dever que a paternidade nos dá. E ele diz lá que muitas vezes os pais ficam mais empolgados em ficar podando as árvores dos seus jardins do que ficar querendo educar os seus filhos. Por exemplo. Então essa capacidade de ter discernimento você tem para tudo. Porque se Deus não te desse essa oportunidade de você ter discernimento, você teria a desculpa de quando chegar no mundo espiritual e dizer: eu não tenho responsabilidade sobre isso, porque eu não tive condição de ter discernimento. Você acha que Deus, em toda a sua sabedoria, vai deixar isso acontecer? A resposta é impossível. Impossível. O que nos resta é você trabalhar isso aqui, sabendo analisar muito bem aquilo que você está se envolvendo. Analisa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Lembra dessa frase? Pois analisa o próprio rumo que você está tendo. Veja e tenha discernimento do que você está escolhendo fazer. Para que depois não surja problemas de companhia com a espiritualidade interior que vai estar em volta de você. Tenha discernimento. E depois de ter discernimento, tenha bom senso. Porque não adianta você ter discernimento e não ter o bom senso para colocar o discernimento em ação. Porque é como foi ali na mensagem hoje aqui. Não adianta você saber as mensagens de Deus se você não concretiza. Jesus mesmo falou que veio trazer a vontade de Deus e dar cumprimento, colocar em exercício, em execução. Então, se a gente sabe ter discernimento, usa o bom senso, escolhe o que é correto, se tiver vontade de fazer o que é errado, educa pelo bom senso desse teu erro ainda e coloca em prática com a tua vontade essa capacidade de tomar decisões nobres na tua vida e de ser uma pessoa melhor. Seja lá qual for o problema que você esteja passando, de prova, de expiação ou de missão. Os problemas é de cada um. Essa frase popular que diz cada um com seus problemas, isso é uma frase perfeita para todos nós. Cada um com seus problemas. Eu tenho os meus, vocês têm os seus. Mas eu te garanto que a cada problema seu, você tem dentro da sua consciência essa parte ética para fazer o discernimento correto e não se envolver com coisas perniciosas e não deixar de forma subliminar influencie você através de impulsos que são energias, ideias, pensamentos, forças que vêm do nosso subconsciente e que nos levam a ter comportamentos automáticos que podem gerar grandes complicações em nossas vidas. Compreende que essa palavra impulso, que é traduzida pelo Jung,
para nós funciona muito bem como um instinto nosso. No início, o homem só tem instintos. Quando avançados e corrompidos, tem sensações. Quando instruídos e depurados, não tem sentimentos. Então, esses instintos que entram no mundo animal, começam a ser trabalhados no mundo animal, são os impulsos que depois a gente se envolve e reanalisa essas sensações desses impulsos, para que você tenha um discernimento, possa depurar isso em você. Então, isso aqui, todos nós temos condições de fazer em qualquer situação, qualquer prova, qualquer expiação das nossas vidas. O problema nosso, sabe, é que muitas vezes a gente entra na área da indiferença, da ociosidade, da acomodação, que é tudo a mesma coisa, e a gente necessita algo que é extremamente danoso para nós, chamado de preguiça moral. Toda vez que você se envolve nas coisas que acontecem na tua vida e que você não está exercitando isso aqui, você está entrando em preguiça moral. Moral parte da filosofia que estuda dever, conduta e costumes. Impulsos são costumes inconscientes, que diz respeito a mim, comigo mesmo e comigo e o meu próximo. O tempo inteiro você pode e deve trabalhar moralidade na sua vida. Quando você se acomoda e não trabalha, você entra na preguiça moral, que se chama isso de indiferença. E Ulisses fala isso muito bem para André Luiz, quando ele disserta a respeito do capítulo chamado Umbral. Ele mostra que nós, quando mergulhamos na carne, nós viemos para trabalhar virtudes, mas quando chegamos aqui, a grande maioria das vezes entramos na indiferença, preguiça moral, ou já praticando coisas equivocadas. E com isso a gente se vincula com a espiritualidade inferior, com esses irmãos trevosos que sabem trabalhar isso em nós. E depois que você se vincula, a coisa fica mais trabalhosa. A gente sabe que o primor da medicina é você trabalhar a ação preventiva, é você evitar de ter a doença. Mas normalmente nós não fazemos isso. Muitas vezes a gente só procura quando a gente está passando mal, padecendo a doença. E aí a coisa fica mais difícil, mais complicada. Porque além de você ter que tratar das mazelas da doença, você também tem que trabalhar a ação preventiva que você deveria estar fazendo e que você não fez. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito bom senso, muita prudência, para que você não se deixe levar por um mecanismo de preguiça moral. Analisa sempre o que te chega, vê o que é que tem de pernicioso, usa a tua capacidade moral, vai lá pelo discernimento e diga não ao que é pernicioso, mesmo se isso que é pernicioso te causa prazer. Aí é que você tem que dizer não, e dizer um não bem consciente daquilo que você está fazendo. Se você se excede em alguma coisa, se você comete algum abuso, isso já denota que você precisa corrigir um vício que você está tendo. Nós viemos para trabalhar virtudes. O oposto da virtude é o vício. Então, tudo que é abusivo é viciante. Abuso é tudo aquilo que eu faço de modo excessivo ou injusto. A gente precisa ter essas definições precisas na cabeça da gente, porque vai ser baseado nesses deveres que a gente vai estar estudando, que a gente vai ter condição de educar ainda nossas imperfeições e nossas ignorâncias.
Caso contrário, você é levado de rodão. Porque muita coisa que vai vir de forma impulsiva ou dissimulada, você vai cair. Porque você é uma pessoa imprudente. Jesus ele foi muito taxativo para a gente. A linguagem de Jesus não deixa dúvida. A gente diz que Jesus é o nosso modelo de comunhão. Todo espírito gosta de falar isso. Mas será que é assim que a gente se comporta? Será que é? Porque ele também disse: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do Pai. Ele disse frases fantásticas: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que está comigo, aquele que não está comigo, está contra mim. Quem comigo não é junto, é espalha. Então a gente tem que entender que você é diuturnamente chamado à responsabilidade de dar testemunho dos ensinamentos de Jesus, que nos trouxe a verdade em nossa vida. Mesmo que esse testemunho venha bater de frente com os desejos que eu gosto de ter. Mesmo que esse testemunho venha bater de frente com os vícios que eu tenho. A gente está aqui para trabalhar virtudes educando nossos vícios. E só com o discernimento é que você vai conseguir fazer isso. Então fica cada um para poder trabalhar assim. E ele dá um exemplo que é muito interessante. Dá um exemplo em relação aos nossos filhos. Então, antes de permitir seu filho de 4 anos veja o programa, antes de uma olhada com profundidade. E veja se é essa informação que você quer para que ele seja educado nesse mundo. Isso serve para tudo. É assim que a gente vai educar nossos filhos. E é interessante que ele fala filho de 4 anos. A gente está cansado de falar para vocês que até os 4 anos você vai ensinar seu filho. Ele precisa aprender a aprender. Se você não ensina seu filho que ele precisa aprender a aprender, é porque tudo aquilo que ele acha que sabe já é o certo e ele não vai precisar mais aprender. Você formata isso na cabeça do seu filho com 4 anos de idade. Isso quer dizer que com 4 anos de idade, seu filho, você vai começar a trabalhar nele essa capacidade de discernimento. Aí vem as pessoas com sua ignorância e dizem: mas é tão pequenininho, ele nem entende nada, né? Quando crescer, melhor. No livro Consolador, Emmanuel ensina para nós que você educa seu filho até os 6, 7 anos. Dos 7 até a puberdade, você não vai fazer a educação. Você vai reeducar. Da puberdade até a sua maioridade aos 20 anos, você não vai educar o adolescente. Você vai reeducar. E a partir dos 20 anos, a frase que ele usa é: só as dores da vida que vão trazer a educação. E olha que as dores da vida doem. E dói muito. Então que a gente saiba ajudar nossos filhos a eles não serem bombardeados por ideias que possam gerar neles uma estimulação já do seu subconsciente, subliminal ou dissimulada, levando à dualidade dessa criatura. Então, ele faz a seguinte ressalva para nós espíritos: cuidado com a literatura espírita mediúnica, que dissimulada traz muita mensagem subliminar, antidoutrinária, mas muitos não têm olhos para ver e engolem gato por dentro. As pessoas que trabalham na doutrina espírita hoje aqui no Brasil,
de espírita. Estou falando de espírita e espírita. Eles dizem que de 4, apenas um está baseado em princípios doutrinários. E muitas vezes esse um não traz muita novidade, apenas repete o que já estava sendo de conhecimento da doutrina. Isso é assustador, gente, porque a quantidade de avalanche de livros espíritas que nos chega é algo que é fantástico. E as pessoas que vão lendo isso aí, e ficam divulgando às vezes umas para as outras, que termina comprometendo o nome da doutrina. Tem algumas obras que eu sou muito objetivo nesse sentido de ler livros espíritas. Eu sempre batalhei muito assim. Tem obras de pessoas que usam o mediunismo que nem espíritas são. E que se você encontra nas casas espíritas para vender. Uma pessoa que nem espírita que está fazendo uma obra mediúnica, você acha que tem cunho doutrinário? É melhor a gente tirar isso da nossa livraria. É melhor deixar a nossa livraria só que tem cunho doutrinário. E às vezes a gente é questionado de pessoas que querem ler livros, quando a gente orienta, eles falam, não era bem isso que eu queria, não. Eu queria algo assim mais, uma Zíbia Gasparetto. Zíbia Gasparetto é uma delas, que ela não é espírita, nunca foi espírita, mas usa o mediunismo. É a obra dela. Tem alguma coisa que mudou? Não tem. Não tem. Quando eu falei isso a respeito de Zíbia Gasparetto, eu fui questionado aqui para esse pessoal da diretoria, e que foram ler o livro de Zíbia Gasparetto para tentar mostrar para mim que eu estava sendo muito rigoroso. E que depois que leram as obras, eles viram que tinham sempre atitudes, muitas coisas dissimuladas, que iam bater de frente com a doutrina espírita. Então eu não vou orientar ninguém a ler um livro com autora desse tipo. Nem acho que casa espírita nenhuma deve estar praticando isso. Mas eis que Juninho vai visitar de volta e chega lá na livraria do Divaldo e fala, que inclusive é Gasparetto lá na dele. E aí? Por que faz isso? Dinheiro. Arrecadar fundos. Eu aprendi uma frase numa das palestras do Ortega que eu gosto muito de usar, porque é um ensinamento muito grande. Ele diz o seguinte: em nome da condição, não degrade a sua ação. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Eu estou falando, o Ortega soltou essa pérola. E ele soltou essa pérola mostrando que a gente tem que saber ser humilde, fazer o melhor que pode nas condições que tem, quando não tem condições de fazer melhor. Essa foi uma das melhores definições de humildade que eu vi na minha vida. Também foi o meu Deus. Então, aprende isso. Em nome da condição, não degrade a sua ação. A gente que é médico, a gente passa por situações, às vezes, são muito difíceis na vida da gente. Às vezes fica muito tempo acordado, às vezes não dorme, às vezes não come. E às vezes depois de tanto cansado assim, a gente é questionado para ver outros casos. Parece que a coisa não tem fim. E a gente fica um tanto quanto exaurido, sabe? Mas eu te garanto uma coisa, mesmo assim contrariado, vai lá e faz. Vai lá e faz porque você tem a sua consciência tranquila. Vá chorando, não interessa. Se reclamou, mas vai lá e faz. 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 Vai lá e
Ninguém é perfeito, você pode reclamar também. O importante é você não se entregar para o lado negativo da coisa. É como de volta fala. Se alguém pisa no teu pé, você vai dizer que está sentindo dor. Você vai sentir dor. E você vai chorar, porque se a dor for intensa. Mas aí não pode ficar vinculado à dor. A gente tem que ir lá e saber se corrigir. Então aprende, em nome da condição, não te agrada a sua ação. Vá atrás de coisas edificantes. Cuidado, porque tem muita coisa dissimulada. E se você não tem grande conhecimento da doutrina espírita, é melhor você não leia coisas desse jeito. Porque se você partir para isso, você vai fundar em você sistemas novos, baseados em coisas que são degradantes. E também o senhor Antônio falando sobre essa mensagem está no livro dos Médiuns, a mensagem de Erasto, eu acho que é no capítulo 7, ele pede para que a gente recuse 10 verdades, mas não aceite uma mentira. Porque aceitando uma mentira, você vai construir um sistema de bases dessa mentira que vai lhe trazer muita complicação na tua vida. E que se você rejeitar 10 verdades, não tem problema, porque na verdade ninguém vai fugir e cedo ou tarde ela será concretizada no mesmo modo. Então, melhor você recuse aquilo que você possa ser verdade do que você aceitar a mentira. E entenda, quando a gente fala de mentira, é diferente você falar, você omitir uma verdade de você mentir. A mentira, ela envolve algum ganho secundário na falta da verdade que você está fazendo. A mentira sempre tem um lucro. A mentira sempre tem alguma coisa dissimulada para te pegar. Então, é o que eu costumo dizer quando a gente está fazendo evangelho assim. Jesus, ele omitiu muitas coisas nossas. Tanto, e por prudência, porque a gente não tem condição de entender. Tanto quando ele nos falou do Consolador prometido, ele falou que muito ele ia dizer que ele não tinha dito tudo. Ele omitiu por prudência. Isso não tem nada de mentira. Então, quando ele falava com palavras, também era prudência. Isso aí para poder tocar o coração das criaturas que não tinham grande entendimento. Então, às vezes, você saber calar a verdade é um ato muito prudente. Tem uma cultura eu comecei a falar muito isso para os meus filhos, sabe? A verdade, ela tem que saber ser mostrada com suavidade. Como eu dizia, a verdade é como um diamante. Se você dá para uma pessoa, ela vai ficar feliz. Mas se você joga no rosto dela, ela vai ficar feliz. Às vezes a gente tem que dar um choque de realidade na criatura. Mas procura levar a verdade, dando com muito amor para que aquela pessoa se sinta feliz. Então, cuidado com a literatura escrita para que a gente possa ligar. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de imagens subliminares. Imagens ocultas em comerciais. Palavras ou imagens que aparecem com breves instantes em anúncios, visíveis apenas por fração de segundo, tentando influenciar a decisão de compra sem que o consumidor perceba. Isso usa demais no meio capitalista efetivo, sabe? As imagens que vocês têm nas blusas de vocês, isso tudo são mensagens subliminares. As frases que se escrevem. E quando a gente fala de frases que se escrevem, quando eu falo de imagens, mais uma vez eu gosto de lembrar das tatuagens. Porque quando você está vestindo uma camisa, você tira a camisa, fica tudo bem, né? E quando você faz uma tatuagem no seu corpo, você vai arrancar o corpo fora? É mensagem sobre isso. E que eles usam de uma maneira assim, fantástica. E às vezes usam frases
às vezes tira do contexto e ela termina tendo uma conotação diferente. É muito complicado essa história da tatuagem. Porque você vê hoje em dia pessoas tatuando de moleque até velho, caduco, com tatuagem, fazendo tatuagem. E às vezes eu fico imaginando o que será que passa na cabeça de uma criatura dessa, uma atitude narcisista desse jeito. Toda tatuagem é uma atitude narcisista. Toda. Sem exceção. Até uma coisa que você bota é narcisismo. E isso é deprimente. Porque para essa criatura Jesus ainda estava na cruz. Ele não conseguiu tirar Jesus da cruz da cruz. Ele estava ainda pregado. Em vez de ele trazer Jesus, através das qualidades morais que Jesus trouxe, os princípios éticos, ainda está lá, pendurado na pele da criatura. Então, se você é um espírito e se cometeu esse ato, é bom que você analise com mais profundidade, para que não dê continuidade a isso. E não só não dá continuidade a isso em você, mas que você ajude os outros a não embarcarem também nesse caminho. Principalmente se esses forem seus filhos, seus parentes, pessoas mais íntimas. Porque é isso que vai estar acontecendo. Mensagens ocultas, palavras e imagens. No caso aqui, para vender, são breves instantes. E esses breves instantes, ele já influenciam a alma. Agora você imagina você meter isso no teu corpo e você fica olhando para aquilo o tempo inteiro, todo dia, toda semana, todo mês, a vida inteira. Aquilo se repetir, aquela mensagem para sabe Deus o que vai acontecer, porque deve gerar uma fixação de ideia. Né? Toda ideia fixa é uma ideia obsessiva. Obsessão, definição é ideia fixa. Então você está fixando a ideia em você está sendo obsessor de você mesmo. Então isso é muito grave. Filmes e animações. Elementos visuais que representam o conceito de amor ou de sucesso apareceram rapidamente para influenciar os cristãos emocionalmente, o cristão emocional, as questões emocionais dos espectadores. Eu sempre falo muito hoje em dia a respeito de filme. Eu já fui uma amante de filme. Eu gostava muito de filmes quando era criança. Depois o trabalho da gente tomou conta da gente e isso vai ficando de lado, e graças a Deus cada lado eu perdi o interesse mesmo. Então, é muito difícil você pegar um filme que tenha conteúdos morais, éticos, bons mesmos, sabe? É muito complicado isso, sabe? E também algumas animações que a gente vê para criança, a gente tem que ter muito consenso e muita prudência, sabe? Eu muitas vezes fui convidado a ter filmes a respeito, já falei isso para vocês, da vida de Jesus. E eu não vou ter medo, sabe? Porque algumas coisas que eu vi, e pelo que eu já assisti no começo da minha vida, eu vejo um Jesus humanizado. Em vez de exaltar o lado divino dele, eles humanizam Jesus com os sofrimentos humanos. Entendeu? Eles fazem justamente o oposto, sabe? E é interessante, né? Porque você vê que são meus trechos do filme, o Mel Gibson a respeito de Jesus, nossa senhora, vai ter sangue assim, não vai contar, né? Jesus já tem uma transfusão de sangue para o primeiro, ele morria antes de chegar na cruz, né? Porque é só sangue. Então, são coisas que eu acho que a gente que é espírito não cai muito bem. A gente tem que trabalhar uma imagem de Jesus melhorada, aproximando de Deus e não de padrões humanos.
cristianos do nosso modelo incrível, mas eu não sei se vocês estão realmente trabalhando nesse modelo ético de Jesus em nossas vidas. Então, tenha muita prudência nesses filmes e nessas animações que vai fazer, porque, como ele fala aqui, pode levar algo que todo mundo tem um envolvimento, que é o lado afetivo, amoroso, humano, ou também de sucesso, né? Levando a ideias, mentalidades que fogem da realidade. E as pessoas terminam se perdendo o seu ideal. E aqui, por fim, eu trouxe como músicas, trechos sonoros ou letras que contêm significados ocultos, afetando a percepção do outro. Acho muito bonito e gostoso usar a música. E a música é muito louvável, mas a música é edificante. Música clássica é sintonia. Mas as pessoas dizem que a vida tem um significado para eles. Eles gostam mesmo da baixaria. Eles gostam dessas músicas que traz nada de edificante. Eu quero procurar aprimorar nossos gostos. Porque no meio dessas músicas, os sons e as letras, tem muitas ideias e imagens que são projetadas que vão estar atuando em cada um de nós. E eles fazem isso de maneira coletiva, eles jogam isso nos programas, nas novelas, para que as massas assistindo isso, eles se envolvam com essas imagens, com esses sonhos, com esses filmes, com essas animações, novelas, assim por diante, e você se torne um objeto fácil. Porque os nossos amigos que ainda não conquistamos, eles ficam esperando apenas uma oportunidade, uma chance para nos influenciar. Todos vocês já sabem, está lá no livro dos Espíritos, quando Kardec fala a respeito do Anjo da Guarda, ele faz um quadrozinho sintetizado, dizendo que todos nós temos ao nosso lado espíritos bons e espíritos que querem nos prejudicar. Entre os bons tem o Anjo da Guarda a respeito familiares, e os que querem nos prejudicar tem os simpáticos e os que querem se vingar com a gente pelos atos equivocados que praticamos. Então, todos nós temos essas duas classes de influência. E se vem uma mensagem dessa para você, que catuca o teu subconsciente, e que você deixa que essa imagem, esse som, esse estudo gere impulsos que venham te aflorar com ideias que passam desapercebidas por tua consciência, tenta, por eles que querem nos influenciar, não passam desapercebidas. Porque eles sabem o nosso desejo ser fato, e não é só isso. Muitos desses irmãos viveram conosco em encarnações anteriores. Eu posso dar até exemplo próprio meu, que já teve irmãos meus que se comunicaram, que vieram me influenciar, teve muitas encarnações anteriores, de tempo aí de guerra, essas coisas, há mais de 600, muitas coisas, há mais de 1000 anos que irmãos ainda chegam para tentar nos influenciar. Então eles vêm achando que nós somos aquilo que vivemos com eles. E quando chegam a nos encontros diferentes, muitas vezes eles ficam muito incomodados com isso. E Deus permite que assim seja, para que a gente nos ajude e ajude a esses irmãos também trazendo para os caminhos dele. É um fato marcante hoje em dia, o Divaldo sempre falou muito nisso, e o Haroldo Bruto está falando muito ultimamente, que o umbral está sendo esvaziado. E vai ser esvaziado, porque a Terra é um planeta de regeneração. Não vai haver mais encarnação como sofre. Não vai haver mais algumas encarnações com doenças mentais. Esses quadros psicóticos não irão acontecer mais no planeta de regeneração.
Esses que eu te falo assim, por exemplo, simples, para vocês entenderem, esquizofrenia, autismo, essas coisas não vão acontecer mais no planeta de provas e expiações. For planeta de regeneração. Isso não vai acontecer mais. Então, para que vocês entendam a importância que a gente está tendo de poder acordar e saber que se o grau está sendo esvaziado, aquelas almas que conviveram comigo há 5, 8, 10 encarnações para trás, elas vão vir. Vão se aproximar de nós e vão reencarnar e vão conviver conosco. É a situação momentânea que a gente está vivendo. Se antes a gente tinha uma certa acomodação de que esses irmãos poderiam ficar muito tempo lá no grau, isso não acontece mais hoje em dia com poucos mais. Então eles vão vir, e o grau vai ser esvaziado, e a Terra vai oferecer condições para uma população de espíritos bem numerosa. Na semana que vem a gente vai dar continuidade a essa nova geração. Nos planos além do corpo, esses espíritos especialistas em comunicação obsessiva sutil também possuem os seus aparelhos que transmitem as impressões, levando milhões de pessoas, incluindo milhares de espíritas, a um estado de desconfiança e de falta de fé para a construção do trabalho operante do tempo. É o que a gente vai estudar da semana. Nunca mais acontece. Examina o desejo. Mediunidade é instrumento de prática e cada criatura consciente pode sintonizar com o objetivo que procura. Mérito por esta razão não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres do sentir, sempre converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem aos serviços que possam desempenhar para a construção da felicidade do mundo. Observa o próprio mundo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque ao te situares no coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, buscando os seus ensinamentos, pedimos ao nosso Pai da Guarda e nos auxilie, nos ajude a colocar em prática essa vida diária. Agradecemos a equipe espiritual, responsável pelos trabalhos, e todos os espíritos que aqui estiveram na permissão do Pai. Em
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis entregues à tentação,